Olá, pessoal! Então, nossa aula de hoje é sobre a tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na sociedade brasileira no final do período colonial. A habilidade trabalhada EF 08, HI 14. Vamos lá, então, para os nossos objetivos? É analisar a resistência demonstrada pelos povos indígenas e pelos escravizados nas Américas. E também refletir e reconhecer como o racismo e o preconceito enraizados na história colonial ainda persistem em nossa sociedade atual. Vamos começar com os conhecimentos prévios. E aí, a nossa primeira pergunta aqui: qual é o significado de tutela? Vocês já estão em grupos, eu vou solicitar que vocês respondam no caderno de vocês e em seguida a gente socializa a resposta, tudo bem? Isso mesmo. Então vamos lá. Tutela é isso, é o cuidado, significa a proteção daqueles que são considerados vulneráveis. Isso mesmo. Então, partindo dessa resposta, vamos à nossa outra pergunta. Os povos indígenas necessitam de tutela? Bem, a tutela ela teve a missão dela era de proteger os povos indígenas dos inimigos, tá? Só que ela teve um impacto bem negativo. Por quê? Porque ela impedia que eles exercessem a autonomia e a cultura deles, né? E essa tutela ela foi abolida somente com a Constituição de 1988. Só que, gente, ainda nos dias atuais, esses povos indígenas eles enfrentam grandes desafios, como a violência, a pobreza e a falta de acesso aos serviços básicos, tá? Ainda é necessário que o governo invista em políticas públicas para que possa garantir os direitos aos povos indígenas, às suas terras e à sua sobrevivência, ok? Próximo slide, nós vamos olhar o passado. Então, aqui nós temos uma ilustração de Debré. Nós vamos falar aqui, Debré e Rugendas, eles vieram junto com a missão artística aqui na época do período joanino, vieram para o Brasil, eles tinham a missão de retratar a economia, como que era a organização do Brasil colônia. E olha as imagens que eles levaram para mostrar na Europa, né? Então, aqui nessa primeira imagem de Debré, a gente consegue ver soldados índios escoltando selvagens. Isso mesmo, selvagens. Era essa palavra que era usada naquela época. E aqui nós vamos falar um pouco sobre os jesuítas. Os jesuítas pertenciam à Companhia de Jesus e eles vieram com a missão de catequizar. Essa missão ela surgiu lá na Contra-Reforma, tá? Então eles vieram para catequizar os índios brasileiros aqui. E isso também foi negativo, porque os índios tiveram que abandonar as suas crenças e a cultura para aderir essa catequese imposta a eles. Já aqui, teve a participação dos africanos escravizados na sociedade do Brasil colonial. Aqui a gente fala sobre Rugendas, né? Aqui é uma gravura dele, na verdade, aonde ele retrata aqui um negro sendo açoitado e uma plateia, várias pessoas assistindo. Então, esse açoite aqui que ele está sofrendo, ele muitas vezes ele serve de exemplo para aqueles que estão vendo, para que não haja novas revoltas e para eles saberem os tipos de castigo que eles podem ser também vítimas, né? Aqui nós temos aqui uma imagem de Debré, onde ele mostra essa máscara de Flanders. O que é essa máscara? Ela impede que o escravo se alimente. Tem esses furinhos, que é onde ele pode até ingerir alguns líquidos precariamente, mas não pode se alimentar. Na próxima imagem aqui, nós temos aqui a vida na Casa Grande. Então, dentro dos engenhos, existiam outras construções. Então, tinha a Casa Grande, tinha a senzala, que era onde os negros viviam de forma bem precária. E aqui na Casa Grande, nós vemos aqui os negros aqui servindo os senhores e vemos crianças também. Então, nessa época aqui, as crianças escravizadas também executavam trabalhos. E aqui nessa imagem, aqui nós vemos uma negra com Eugene Keller, que era a babá dele. O que acontecia aqui também? Muitas vezes a função de educar e de amamentar os filhos também eram delegadas às escravas negras, tá? Próximo slide. Nós vemos aqui uma imagem, né, uma ilustração de Marx Ferres, de 1885, e a gente vê que a grande quantidade de negros presentes, né, dentro dessa fazenda. Então, outra pergunta que vocês vão discutir em grupo e vamos debater, tá? Como foi a participação dos africanos escravizados na sociedade do Brasil colonial? Vamos lá?
Isso mesmo. Então a gente vê que o Brasil ele era completamente dependente, né? Totalmente dependente da mão de obra escrava. Grupo 2, isso, foram os escravizados que ergueram economicamente o Brasil, tá certinho. E houve muitas tentativas de resistência, né? Houveram muitas tentativas de resistência, porém muitas foram fracassadas. Nós vamos ver agora também a cronologia das leis para abolição, porque o nosso país foi um dos últimos a abolir a escravidão, tá? Então, em 1824, a educação era gratuita, exceto para os negros. Em 1871, uma lei do ventre livre, a criança nascia livre, porém, ela estava em uma família, a mãe era escrava e a família era escrava, ela vivia ali dentro. A lei do sexagenário, sabemos que pelos trabalhos forçados, pela falta de alimentação, pelas más condições de vida, dificilmente se chegava aos 60 anos de idade. A abolição da escravatura, em 1888, não garantiu a cidadania, então não garantia emprego. A lei dos vadios e capoeiras, em 1890, os negros eles eram presos porque eles não tinham empregos. De 37 a 45, os cultos afros sofrem grande repressão. E somente em 1972, a capoeira foi reconhecida como modalidade desportiva pelo Ministério da Educação. Tá? Finalizando, então, nós fizemos uma comparação e análise da organização social do Brasil desde a chegada da família real e da corte portuguesa. Além disso, buscamos entender o que significa tutela e também analisamos a vida e as dificuldades enfrentadas pelas populações indígenas e negras na cidade do Rio de Janeiro durante o período joanino. Bem, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, anota e nós vamos discutir na próxima aula, tá bom?